Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias do nosso Vascão e, obviamente, começando o vídeo de hoje com um sorrisão no rosto, né? Depois de uma goleada, de uma vitória mais do que importante, mais do que imponente do Vasco ontem, uma vitória maiúscula e que a gente olhou para a base, olhou ali para a solução, que sempre foi a solução do Vasco, são os nossos meninos, né? Uma base aí que sempre traz grandes jogadores para o elenco profissional e ontem a gente viu isso acontecer mais uma vez com os três meninos brilhando na partida, Estrela, Leandrinho e JP, então a gente vai falar muito sobre o jogo, né? Uma atitude ontem do elenco muito diferente, um time aguerrido, com vontade, com dedicação, um time que jogou como o Vasco, como a gente quer que o Vasco sempre jogue. Vamos falar sobre outros assuntos aí, importantes também, como a situação de treinador. Será que o Rafael Paiva vai ser efetivado? Será que a gente vai ter hoje o anúncio aí do novo técnico? E também vamos falar sobre outros assuntos aí de contratações. A gente muito provavelmente pode ter já o anúncio de Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira, talvez nessa segunda-feira. Vamos falar sobre o interesse ali do Vasco tentar dar uma rasteira no volante Alan, que tem um contrato pré-assinado com o Botafogo, e também vamos falar sobre outras possibilidades de mercado que o Pedrinho vai ter aí a partir desse momento para contratar atletas nessa próxima janela de transferências. E vamos deixar no final da live de hoje imagens direto lá de São Januário, né, dos jogadores ali saindo de campo. Vamos ter imagens também da coletiva, da entrevista. Cara, que se você não assistiu a entrevista ontem do Rafael Paiva, assista, a gente vai deixar aqui pra vocês no final da nossa live. E que baita entrevista, cara, que cara consciente, que cara moderno, inteligente. Então a gente vai deixar tudo isso pra vocês na íntegra aqui, então acompanhe o vídeo até o final, não perca nada, deixa o joinha, deixa o like, que é super importante, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, está perto aí de bater a marca de 500 mil, meio milhão de vascaínos aqui na nossa família. E lembrar vocês que hoje à noite, às 8 horas, nós iremos fazer uma live, e nessa live a gente vai estar sorteando 3 camisas, 2 camisas iguais a essa aqui, camisa oficial do canal aqui, Mário Coelho Vasco, e a outra camisa, uma camisa de jogo do Vasco, uma camisa de jogo dos atletas do Vasco aí. Para participar desse sorteio é muito fácil, tá vendo esse Pix que tá aqui na tela agora e aqui no cantinho superior? É só você fazer qualquer doação, qualquer valor participa do sorteio. Óbvio que quanto maior for o valor que você doar, maiores serão as suas chances. Vamos dizer que você doou 10 reais, você vai ter 10 vezes aí para 10 bilhetes de entrada. Se você doou 2 reais, 2 chances. Então, quanto maior o valor, mais chance vai ter aí de levar uma camisa dessa aqui para casa e uma camisa oficial de jogo do Vasco. E o maior Pix doado no decorrer do dia inteiro até a hora da live, né, vai garantir uma camisa igualzinha essa daqui. Ontem o maior valor foi R$175, então quem quiser doar, quem quiser ganhar essa camisa, já chega junto e bota o Pix aí, dá essa moral, porque a ajuda de vocês faz com que a gente possa ir aos jogos, cobrir as partidas, tá nas coletivas de imprensa. É muito importante a ajuda de vocês financeira aqui pro nosso canal continuar sobrevivendo, beleza? Então bora começar o vídeo falando do jogo, né, cara? E que jogo, cara? Que atitude. O Vasco já entrou em campo muito, mas muito melhor do que em todos os outros jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, levamos um gol, né, no comecinho da partida, uma bola alçada na área. O David acabou dando um cochilo ali na marcação. O atacante André Silva, que quase foi jogador do Vasco, colocou a bola na gaveta, sem chance pro Léo Jardim. O São Paulo fez 1-0 e aí todo vascaíno se desesperou, né? Porque o Vasco começou bem, o Vasco estava bem no jogo. Eu estava até comentando com os amigos ali o primeiro tempo. Eu falei, cara, o Vasco tá jogando bem. É muito azar o Vasco levar um gol desse, mas o time não se abateu. O Maicon, por exemplo, mesmo sendo vaiado o primeiro tempo inteiro, não deixou se abater. E o grupo, cara, com entrega, dedicação, força de vontade, as mudanças feitas ontem no time titular pelo Rafael Paiva, todas elas tiveram um efeito positivo. João Vitor jogou muito na zaga, Piton melhorou o nível dele, que vinha muito mal. Ontem teve uma subida de produção. Meio de campo, Hugo Moura, um dos melhores em campo ontem, cara. Um leão, correu, marcou, não perdeu uma dividida. O Hugo Moura ontem jogou muita bola. Ali o Estrela, cara, não tem o que falar. O Estrela foi muito bem, um dos craques do jogo ali, marcando aquele golaço no primeiro tempo. A entrada também do Matheus Carvalho, apesar de não ter sido ali um dos grandes atletas em campo ontem, não faltou entrega e não faltou dedicação do Matheus Cocão. E lá na frente, Adson, muito bom jogador, mostrando que foi uma contratação que pode ajudar. O David, um cara ali que tem altos e baixos, mas fez um golaço, também foi muito importante, principalmente no setor de marcação, de recomposição ali. E, cara, o Verratti, que agora é o nosso capita, é o cara que honra, é o cara que tá em todas, não para de correr um minuto, motiva os jogadores, cobra o juiz.
E, cara, o resultado foi uma grande vitória, uma virada sensacional. Eu acho que essa virada ontem vai trazer muita confiança. Porque se o Vasco ganha de 2, 3, 4-0, eu acho que a gente podia ficar num clima de oba-oba. Mas como o Vasco saiu atrás do placar, o próprio Baran falou isso com a gente na live ontem, eu acho que mostra pro próprio elenco, pros próprios jogadores, que o Vasco tem condições de brigar, tem condições de competir, mesmo com esse elenco que ainda tem muitas carências. E aí veio nessa grande vitória, que na minha opinião uma vitória para a torcida. Se não tivesse a cobrança, os protestos que tiveram aí nos últimos dias, eu acho que não teria a entrega que teve ontem dentro de campo, mas é uma vitória principalmente da instituição Vasco da Gama, do Clube de Regatas Vasco da Gama, da base do Vasco da Gama, primeiro vindo ali do banco de reservas, de um treinador da base, um treinador do Sub-20, um treinador cria do Vasco, que é o Rafael Paiva, e dentro de campo uma vitória da base de novo, com 3 grandes atuações de crias. Estrela, que fez um baita primeiro tempo e um bom segundo tempo enquanto esteve em campo, foi coroado com um golaço, uma pintura. Leandrinho, que entrou e fez um golaço ali na vaga do Lucas Piton. E o JP, cara, que jogador é o JP, que jogador moderno, eficiente, sabe proteger a bola, quase fez um golaço, deu aquela assistência, cara, de cinema pro David. E, cara, e tá aí o resultado, a gente encontrando soluções, olhando pros nossos crias, olhando pra nossa base. Então, com a vitória ontem do Vasco, né, óbvio que vem moral, vem confiança, vem autoestima, pra sequência que o Vasco vai ter agora, o próximo jogo, quarta-feira, fora de casa contra o Bahia, e vem também a saída da zona do rebaixamento, que é muito importante. Com a vitória ontem, o Vasco pulou para a 15ª colocação, ultrapassando o Vitória da Bahia, ultrapassando o Atlético Goianiense, abrindo vantagem pro Corinthians, pro Grêmio, pro Fluminense, colocando ali já um calor no Cuiabá, no Criciúma, no Fortaleza, no Juventude. E, cara, é óbvio que esse ânimo, ele vai ser carregado agora para a sequência do Vasco aí nesses próximos jogos do Campeonato Brasileiro. E quem seguiu a minha dica ontem lá na BetWinner, botou grana no bolso e 10 vascaínos aí ganharam R$1.000 cada um e ganharam uma camisa oficial do Vasco também, porque rolou o sorteio lá na BetWinner. Ele vai rolar de novo esse sorteio na quarta-feira, no dia do jogo entre Vasco e Bahia. Serão mais R$10.000, mais 10 camisas oficiais de jogo do Vasco, e todo mundo que se cadastrar na BetWinner ainda ganha R$300 de graça, de boas-vindas lá no site deles. Então corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da BetWinner, faça o seu cadastro, não perca tempo para ganhar R$300, participar do sorteio lá no site da BetWinner. Quem sabe você pode levar uma camisa oficial do Vasco e R$1.000 para sua casa. Então já faça com o seu cadastro, porque quarta-feira a gente vai botar grana na vitória do Vasco fora de casa. Mas falar agora sobre a situação de treinador. Situação de treinador agora é o seguinte, cara, o Pedrinho, óbvio que ele tem um plano em mente, ele tem um nome em mente ali, muitos falam do Ramon, outros falam ali do Mano Menezes, né, mas, cara, depois da vitória e da grande atuação do Vasco ontem, surgem, obviamente, possibilidades do Rafael Paiva ser efetivado no cargo. Eu acho que ainda é cedo pra gente falar sobre isso, né, óbvio que foi uma grande atuação, vocês vão assistir a coletiva de imprensa, a entrevista do Rafael Paiva daqui a pouco aqui no decorrer do nosso vídeo, mas é óbvio, né, que vem essa possibilidade do Rafael Paiva assumir, em definitivo, o comando da equipe. Primeiro, porque ele já conhece o elenco, ele já trabalhou com jogadores e, principalmente, ele conhece muito bem a base do Vasco. Ontem ficou claro que ele sabe utilizar os jogadores nas posições corretas, então ele ganhou muitos pontos após a vitória de ontem. É óbvio que a questão da experiência, da maturidade, não ter as costas tão largas quanto um Ramon, quanto um Mano Menezes, podem, obviamente, ter um efeito aí negativo em caso do Vasco entrar numa sequência aí ruim dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acredito agora que com a vitória de ontem, o Rafael Paiva ele tenha ganho mais uma oportunidade, ele possa comandar a equipe até a próxima quarta-feira, nesse jogo contra o Bahia, e em caso de uma vitória, de um bom jogo, de repente um empate, de repente trazendo um pontinho, mas jogando bem, ele possa realmente ser efetivado. Caso contrário, o Pedrinho já tem um plano em mente, ele já tem conversas com o Ramon, tem conversas com o Mano Menezes, mas eu não acho que ele vai fechar nenhum contrato até quarta-feira, obviamente devido ao grande jogo de ontem, né, ao Rafael Paiva comandando a equipe muito bem, montando a equipe muito bem dentro de campo, escalando os jogadores nas posições certas, fazendo com que o São Paulo ali não tivesse efetividade no jogo de ontem. Então acredito que ele deve ganhar uma sobrevida, deve ganhar mais uma chance aí para esse jogo de quarta-feira e quem sabe podendo até mesmo ser efetivado no cargo. E agora falar de contratações, tá? Muito provavelmente a gente já
poderá ter o anúncio aí dos 3 crias, Coutinho, Alex e também o Souza, segunda-feira. A gente deve ter essa novela terminando, os 3 aí provavelmente já estarão treinando no centro de treinamento Moacir Barbosa, juntamente com o restante do elenco. E aí muita gente querendo saber a situação do Alan. Então eu vou explicar para vocês a situação do Alan, tá? O Alan, ele tá treinando com o Coutinho, com o Souza e com o Alex Teixeira, lá na Barra da Tijuca, no condomínio do Coutinho. O Alan, ele tem um pré-contrato assinado com o Botafogo, porém, pela amizade, pela parceria e pela vontade do Coutinho em ter o Alan de volta, o Coutinho tá tentando aí convencer o Alan a, quem sabe, romper esse contrato, esse pré-contrato com o Botafogo e fechar com o Vasco. É fácil? Não, não é fácil. Existe uma multa, existe, obviamente, né, essa situação do Botafogo talvez não querer aceitar, mas quem sabe o Alan aí possa tentar, na lábia, na conversa aí, fazer essa quebra de pré-contrato. Não é fácil, não é simples, mas pode acontecer caso realmente o Alan tenha essa vontade aí de realmente jogar com o Coutinho, com o Alex e com o Souza aí nesse retorno ao Vasco da Gama. Então agora é aguardar, vamos ver os próximos cenários dessa novela aí, provavelmente nesse início de próxima semana. E aí fica, né, agora um pouco mais de paciência da torcida depois da vitória de ontem, né, para que esse anúncio possa ser feito da melhor forma possível aí pelo Vasco da Gama. E agora, deixar com vocês aqui a entrevista com o Rafael Paiva, baita entrevista, recomendo todo mundo assistir. Também vamos trazer imagens direto de São Januário da saída dos jogadores após a vitória de ontem, beleza? Mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, compartilhe o vídeo e vamos pra cima, porque aqui é Vasco, ó, quer ganhar essa camisa? Faz o Pix aqui, ó, o número do Pix tá aqui na tela, o QR Code tá aqui no cantinho também. Valeu! Opa, segurando então. Vamos ver, quando todo mundo estiver pronto, a gente começa. Rafael, boa noite. Marco Vasconcelos do canal Atenção Vascaínos. Duas situações que acho que vão nortear essa coletiva. Primeiro, que você é um técnico que veio da base. E hoje, mais uma vez, na história do Vasco, isso já aconteceu diversas vezes, os moleques decidiram assumir a responsabilidade. O Vasco hoje tem um presidente que veio da base, um diretor técnico que veio da base, um técnico que veio da base, jogadores que você colocou hoje, o Estrela, o Leandrinho no segundo tempo, o JP depois, tinha o Luiz Gustavo no banco. Queria que você falasse sobre a importância dessa molecada com o DNA de Vasco, que passa para o campo, contagia também os outros jogadores. E esses últimos dias, que você mais uma vez assume como técnico. Ontem a torcida organizada foi lá no hotel, protestou muito. Como é que você fez para controlar psicologicamente esses caras, retomar a confiança desse grupo, principalmente dessa molecada? Acho que uma coisa tem a ver com a outra, por favor, Rafael. Boa noite. Eu acho que é isso. Acho que você já conseguiu até responder boa parte aí. Eu acho que o Vasco tem esse DNA da base, né? E a gente sabia que a gente precisava oxigenar um pouco o grupo, a gente precisava dar um pouco de com os meninos um pouquinho de energia, né? Não que não tivesse, mas a energia dos meninos da base, essa vontade que eles estavam de tentar demonstrar o potencial que eles têm. Eu acho que com a chegada do Pedrinho, do Felipe, eu acho que isso fica mais aflorado, né? A história que eles têm e tudo que eles já fizeram pelo Vasco, e eu acho que era o momento de colocá-los. A gente sabia do risco, sabe que o momento era difícil, mas eu acho que é nesses momentos que eles têm que mostrar o potencial que eles têm. Estava muito tranquilo porque eu os conheço bem, né? Então eles sempre demonstraram muito potencial e eu tinha certeza que eles iam dar o melhor deles. E feliz demais por eles terem conseguido jogar bem, por ter saído os gols, por terem conseguido competir bem. E eu acho que é isso, eu acho que o Vasco é exatamente isso. E hoje deu tudo certo. Então, a gente sabia que é um grupo talentoso, a gente sempre falou isso. É um grupo que sempre trabalhou muito, os resultados não vieram, mas a gente nunca deixou de acreditar em todos os atletas. E hoje a gente conseguiu colocar para fora o nosso jogo. Conseguimos jogar, conseguimos colocar a bola no chão, conseguimos pressionar, conseguimos fazer tudo o que a gente acredita e que a gente sabe que eles têm potencial para fazer. E deu certo, hoje deu certo e agora a gente tem que tentar manter. É isso, a gente sabia que tínhamos qualidade, mas a gente sabe que a pressão ela faz a gente ter receio de errar mais, né? E foi muito em cima disso, em cima de encorajá-los a fazer, né? Ninguém poderia tirar da onde a gente estava, senão os atletas, né? Então é eles que tinham que fazer. Era mais em cima de encorajar, de ter confiança para tentar fazer, de arriscar e trabalhar para dar certo. Foi o que aconteceu hoje. E, Rafael, ninguém melhor do que você para explicar esses jovens, né? O Estrela, qual a história dele? Ele faz um gol de um talento incrível, de uma tranquilidade, parecendo um veterano. Depois entrou o Leandrinho de novo, fazendo gol, sendo decisivo, o próprio JP. Eu queria que você falasse um pouquinho desses moleques aí, que às vezes a gente fica pensando em quem chega, em quem é comprado, em quem é trazido, mas
de repente a solução está dentro de casa. É isso, né? Eu acho que a categoria de base ela serve para isso, né? Para eles entrarem no profissional e conseguirem dar o suporte, ajudar. Estrela é um jogador muito talentoso, é um jogador que sempre fez muita coisa pela base, né? Desde das categorias menores ali, um sub-17 muito bom, um sub-20. Teve uma lesão que atrapalhou um pouquinho o desenvolvimento dele ano passado, mas ele voltou muito bem esse ano. E teve muita maturidade para jogar, né? Talento a gente sempre soube que ele teve, que ele tem. É um jogador que é vertical, é um jogador que tem gol, tem muitos gols na base. E hoje ele estava confiante para jogar, né? E conseguiu mostrar o melhor dele. Esse é o Estrela, né? Leandrinho é um jogador que já subiu profissional, fez gol no Carioca esse ano. E como acontece também nessa transição, porque é uma transição difícil, né? Sub-20 profissional, perdeu um pouco de espaço, né? E faz parte também, e voltou para o Sub-20, estava treinando no Sub-20, inclusive ia para o jogo ontem contra o Boa Vista, né? E daí quando eu vim, eu trouxe ele junto, porque Vitor Luiz estava suspenso, né? E a gente sabia que ele podia entrar, e é isso, a gente acredita demais no potencial deles, né? Então o Leandrinho já tinha mostrado e conseguiu ser forte mentalmente para voltar para o Sub-20 e agora voltar no profissional e dar o melhor dele também. Então é um jogador que tem muito potencial, tenho certeza que vai jogar no nível muito alto. E JP é o que já estava aqui, né? Então já estava mais tempo aqui, tá mais tempo, estava jogando, né? Então é um jogador maduro, tem muita qualidade também, é um jogador que vai evoluir muito ainda. E a gente tem vários outros ali, o Luiz era uma possibilidade de entrar no jogo também, é um zagueiro canhoto de muita força, muita qualidade técnica e mais jovem ainda, né? Um jogador de 18 anos, que daqui a pouco vai entrar também, tenho certeza que vai dar conta do recado, assim como tem vários outros ali no Sub-20, no Sub-17, o Vasco tem muitos jogadores talentosos e eu tenho certeza que eles vão começar a aparecer mais vezes no profissional aí. Rafael, boa noite, parabéns pela vitória. Me chamou a atenção essa força psicológica do time, do Vasco sair atrás e reagir e virar o jogo. Como que foi o trabalho durante a semana para, caso o Vasco saísse atrás, conseguisse essa reação? A gente teve, na verdade, um dia, não foi nem a semana, né? Um dia para trabalhar, né? E foi em cima de acreditar, sabe? De ter coragem para fazer. A gente sabia que a gente ia ser muito criticado no início, então a torcida tá dolorida aí com os resultados, né? Que vieram, acho que faz parte. E a gente sabia que era a gente que tinha que fazer a torcida estar no nosso lado, né? Então partiria muito de como a gente ia encarar o jogo. Encarar de tentar jogar, de se arriscar, encarar de pressionar alto, encarar de correr riscos. E foi o que a gente fez mais uma vez, sabe? A gente tentou jogar, a gente errou na saída de bola, a gente sabia que a gente ia errar e poderia tomar um gol, e a gente ia ser muito criticado, alguns jogadores em especial. Mas é essa mentalidade que faz a diferença, é essa mentalidade que vai fazer o Vasco subir mais lugares na tabela, essa mentalidade de estar o tempo todo no limite do erro. Porque para jogar em alto nível você tem que estar no limite do erro, e a gente sabia que a gente tinha que estar no limite do erro hoje, e se errasse ia ter que tentar de novo. Se a gente quer ganhar o jogo, a gente tem que buscar jogar mais com a bola, ter mais iniciativa no jogo, finalizar mais em gol, estar mais próximo. Foi muito em cima disso. E agora o sarrafo tá alto desse jogo, a gente tem que manter. Tem que manter essa mentalidade, o resultado a gente não controla. Se a gente vai ganhar, se a gente vai empatar, se a gente vai perder, mas o que a gente deixa dentro de campo, o que a gente procura fazer, se a gente controla, e a gente vai cobrar isso deles. Boa noite, professor. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. A tendência, falando dessa partida, é analisar a atuação dos jovens e o impacto deles, mas um aspecto que me chamou muita atenção foi o Pablo Verrete cortando a braçadeira de capitão. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a decisão que você tomou em dar essa braçadeira a ele e como você avalia esse jogo de hoje, a liderança dele, que ele pôde entregar em campo. Boa noite. Boa noite. Eu acredito que a gente tem algumas lideranças assim no elenco, né? Então, o Léo foi o capitão por muito tempo, a gente tem o Maicon, a gente tem o Jardim, a gente tem o Verrete. E são jogadores assim que o tempo todo chamam responsabilidade, são jogadores que têm uma presença de jogo muito grande, né? E o Verrete é um batalhador, né? Era o que a gente precisava para esse jogo, né? Batalhar, um jogador que tem raça para jogar e fica incomodado com a derrota. Eu acho que foi premiado aí com a braçadeira, né? De capitão, e conseguiu desenvolver muito bem tudo que ele já faz naturalmente. Foi só ali o fato de colocar mesmo, mas eu acho que a gente teve várias lideranças positivas, inclusive o Léo, né? Não atuando, mas ali presente o tempo todo. E é essas lideranças que vão fazer a gente evoluir mais ainda. E hoje foi o Verrete, foi muito bem. Paiva, boa noite. Tébora do Grupo Globo aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa semana.
conturbada, dá para dizer assim, do Vasco até o jogo de hoje, principalmente por conta, em função dessa decisão da torcida hoje, das principais organizadas de não virem, de fazerem o boicote e pedirem para os torcedores não virem também. Por conta disso, o São Januário hoje esteve mais vazio do que de costume. Quero saber qual foi o impacto disso ali no elenco, entre vocês ali, qual foi o comentário quando vocês entraram em campo hoje e viram principalmente a ferradura ali, né, onde ficam as organizadas completamente vazia, e se isso, por um lado, talvez tenha diminuído a pressão para os jogadores, mas, por outro lado, numa vitória dessas, a gente sabe que a torcida faz uma grande diferença também, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, por favor. Sim, os jogadores estavam, sim, pressionados, né? Eu acho que a torcida tem o direito, né, de protestar. Eu acho que quando o protesto ele é pacífico, né, através da vaia, eu acho que vale, né? É difícil para os jogadores, eles sentem a pressão, mas eu acho que ela tem o direito de fazer, né? Realmente a casa cheia aqui é muito diferente, aqui é um caldeirão e quando a torcida empurra faz muita diferença, e quando ela vai a gente sente, né? Então a gente sabia que a gente ia aquecer sobre vaia, que a gente ia chegar sobre vaia, mas é aquilo, a gente tinha que reverter isso, e é dentro de campo, não tem o que fazer. Acho que é na atitude, é demonstrando vontade o tempo todo, é na coragem de tentar fazer as coisas acontecer dentro de campo, o Vasco ser protagonista dentro de casa, é isso que vai mudar. Então hoje a gente conseguiu dar uma resposta, né? Ela precisa ser com a frequência mais alta. Acho que a gente precisa fazer mais jogos desse nível e eu tenho certeza que a torcida vai abraçar e vai empurrar e isso de novo vai fazer muita diferença para nós positiva. E a gente sentiu sim falta ali da torcida, mas é um dia de cada vez. Acho que hoje a gente conseguiu dar uma resposta e a gente vai trabalhar muito para dar resposta contra o Bahia também e jogo após jogo pra gente fazer as pazes aí com a torcida e a gente voltar no trilho aí das vitórias e melhorar na tabela e tentar avançar na Copa do Brasil para as coisas acontecerem com mais tranquilidade. Rafael, boa noite. Marcelo Corrêa, do Sport TV da Globo. Se você é bem direto, essa vitória te credencia para ser treinador de fato? Deixar de ser interino? Não sei, Marcelo. Eu estou sempre à disposição do Vasco, né? Sou muito grato ao que o Vasco me fez pela primeira passagem ali, pelos 4 jogos, foram assim, emocionantes e acrescentaram demais para minha carreira, né? É muito difícil a transição da base profissional para o treinador. A gente é sempre taxado como treinador de base, né? Para mim, futebol é futebol, claro que tem as particularidades, né, das idades e quando você vai subindo de categoria, quando eu fui do 15 pro 17 foi a mesma coisa, do 17 pro 20 e do 20 pro profissional, o tempo todo perguntando se você dá conta, né, ou questionando. E para mim o futebol na essência é isso, é espetáculo, é jogar, é atacar, é ser agressivo para defender, independente da categoria, da idade. E é isso que eu acredito. Então, isso eu vou fazer sempre, seja no 20, no profissional, no 17, e essa decisão não sou eu que tomo, né? Mas eu vou dar sempre o meu máximo, o meu melhor. De novo, agradeço muito o Vasco por mais essa oportunidade, e sempre quando pedir eu vou estar para ajudar. Boa noite, Rafael. Parabéns pela vitória, aqui é Gabriel Rodrigues da Trivela. A gente falou muito dos garotos, mas tem outro jogador também que você colocou hoje como titular, que a torcida vinha pedindo há um bom tempo, que é o João Vitor, o zagueiro. Foi o maior investimento do Vasco nessa última janela, no começo do ano. E com os técnicos que o Vasco teve de forma efetiva, não teve tantas oportunidades. Qual foi a sua decisão de colocar ele como titular hoje? E você falou um pouco sobre a atuação dele hoje também, por favor. Eu acho o João um zagueiro muito talentoso. Acho muito rápido, muito veloz, é um jogador que também sente muito jogo, no sentido de quer ganhar e quer competir, e eu gosto muito disso, né? Acho que hoje a gente precisava disso, né? A gente precisava de um jogador com esse perfil, e o João correspondeu tudo que a gente já sabe que ele pode entregar, sabe? Acho que foi fundamental ali em um momento que estava 1-0 pro São Paulo, uma bola no segundo pau, e ele conseguiu tirar. Poderia ter sido o segundo gol do São Paulo, né? E é isso, o João tem coragem para jogar, é um jogador veloz, é um jogador que tem muita qualidade, assim como praticamente todo o elenco do Vasco. Então por isso que eu acho que não condiz aí com o lugar que a gente está na tabela. E o João é mais um jogador que tem muito potencial e precisa de confiança, precisava de um jogo desse nível para ele conseguir dar sequência, né? E hoje ele fez um grande jogo do nível que ele tem. Então a ideia foi muito disso, de ter um cara veloz, da gente conseguir marcar alto e ter o João para conseguir manter a linha mais alto, e se a gente tomasse uma bola em profundidade, conseguisse chegar em velocidade, ter coragem para jogar. E o João fez tudo isso hoje, fez um grande jogo e tenho certeza que ele vai trilhar um caminho de muito sucesso ainda no Vasco. Boa noite, Rafael. Sérgio, do podcast Cruz Maltino.
O Vasco vinha de uma sequência de jogos, o time apático, entregue em campo, os adversários jogavam soltos. E hoje houve uma mudança de chave. A gente vê um time aguerrido, um time correndo, combatendo os 90 minutos. Você assumiu, vamos dizer assim, assumiu o time sexta-feira. Não teve treino, foi muita conversa. O que você falou para os caras? É isso, muita conversa, né? O ponto positivo foi que eu já conhecia os jogadores, né? Já tinha trabalhado há pouco tempo com eles, então eu sei o que eles podem entregar. Sempre falei que é um grupo muito talentoso, de muita qualidade, que poderia fazer no jogo mais propositivo, né? Sempre falei isso desde o primeiro dia que eu cheguei. Precisava ser uma equipe mais equilibrada, que tivesse mais o controle de jogo através da posse de bola, a posse no campo de ataque, terminar mais as jogadas, dar menos contra-ataque para o adversário, ser mais agressivo na hora de defender, né? Pressionando o adversário, forçando o adversário a errar. São Paulo é uma equipe muito qualificada, a gente sabia que a gente ia sofrer, que eles iam quebrar a nossa pressão em alguns momentos, como quebraram, a gente tinha que andar forte para trás. E a gente estudou muito o adversário, passou isso para eles e tentou encorajá-los a fazer, a jogar, a acreditar. E hoje eles conseguiram, mesmo saindo atrás, né? Eu acho que a gente tentou jogar, a gente estava em alguns momentos com o controle da bola, não conseguimos agredir tanto gol no início, né? A meta do adversário, mas a gente fez tudo do que a gente pediu ali, né? Para eles fazerem. E é isso, é atitude. E todos tiveram, acho que a partir do momento que a gente fez o gol de empate, viramos e vai contagiando um ao outro. E a gente precisava dar essa resposta. E hoje eles deram. E agora a gente tem que continuar dando a resposta. E a atitude vai fazer toda a diferença. Hoje eles tiveram muito. Rafael, boa noite. Cícero Melo, da ESPN dos canais Disney. Parabéns aí pela vitória. Eu queria desenvolver um pouquinho mais a pergunta que o Marcelo Correia te fez, que é uma curiosidade que eu tenho. Porque, como você disse, o técnico da base, o técnico interino é sempre muito desvalorizado. E só pega o time quando o time está em crise. Quando o time está bem, o técnico, o medalhão, o experiente, é ele que está dirigindo o time. Então, a gente viu hoje o seu dedo, claro, na vitória, você promoveu 3 garotos, seria mais fácil para você colocar só os jogadores experientes, que você não se compromete. Você teve essa coragem de lançar os garotos, então foi muito importante a sua participação. E aí eu te pergunto, quando que um treinador da base vai ser valorizado nos clubes do futebol brasileiro? Quando vai se deixar de pensar em grife? Muitas vezes chega o técnico de fora do país, ou até um medalhão, não conhece nada da base do clube, não gosta de lançar garotos. É mais fácil, como eu falei, só ficar com os medalhões. Então eu te pergunto, a sua situação é vivida por muitos treinadores da base e os auxiliares que trabalham nos clubes. Quando que isso vai mudar no futebol brasileiro? Você dá oportunidade a quem conhece futebol, a quem pode acrescentar alguma coisa nova. Obrigado. Tem muito treinador com muito potencial na base. Muitos. Acho que o treinador brasileiro evoluiu muito. A gente sempre foi muito questionado porque a gente não estudava, porque a gente só boleirava e os treinadores estrangeiros eram mais estudiosos, mais organizados. E eu acho que a gente tem uma safra que está chegando aí com muito talento. Acho que o brasileiro tem uma capacidade de ler o jogo absurda, muito alta. Eu vivencio jogos na base de um nível muito alto, que às vezes eu acho que até de um nível melhor do que alguns jogos do profissional. E tem muito jogador talentoso chegando por dedo dos treinadores que tem na base, mas é uma transição agressiva, né? É muito difícil você chegar na base, eu acho que isso já está mudando um pouco, mas ainda tem um olhar diferente dos jogadores em alguns momentos, da torcida, da diretoria, então é uma pressão muito grande, né? Não é fácil. Eu tenho a impressão que se tem um pouco mais de tranquilidade assim com treinadores de fora do que os treinadores brasileiros, né? E a gente tem que ir na marra e ganhando respeito, né? Eu acho que é através desses jogos, desses pequenos momentos, que a gente consegue mostrar o nosso potencial, né? Então tem muito treinador bom no Brasil, muito treinador bom nas categorias de base. Acho que hoje o Sub-20 já tem uma visibilidade de profissional. Hoje qualquer torcedor conhece todos os jogadores do Sub-20, há muitos jogos aí televisionados, então dá pra ver aí a qualidade dos treinadores. E a gente tem que brigar muito, a gente tem que lutar muito pra buscar o nosso espaço. Feliz de ver amigos como o Fábio Matias agora, que acabou de ir pro Curitiba, e vários outros treinadores aí, Jardine, que sofreu muito aqui, foi bicampeão no México, junto com o Paulo Vitor, que estava no Palmeiras Sub-20, né, que eu trabalhei diretamente com ele. Felipe Leal, que era treinador da Seleção Brasileira Sub-17, também está lá no México. E vários outros grandes treinadores que às vezes estão tendo que sair do Brasil para conquistar um respeito. E acabou de ir agora o Mário Jorge para a Seleção da Arábia Saudita, Sub-17.
ficou vários anos ali no Flamengo, foi interino várias vezes no Flamengo, e a gente sabe como é difícil lá também, né, de ser treinador. A gente está batalhando, acho que a gente está ganhando mercado fora de novo, que foram mercados que os treinadores brasileiros sempre tinham, né, no Oriente Médio ali, fora do país. A gente está batalhando demais, e fico muito feliz quando eu vejo os companheiros aí conseguindo o espaço, e eu vou brigar muito para conseguir também, para vir outros que consigam. A gente tem que mostrar o nosso trabalho dentro de campo, com os resultados, e a gente vai trabalhar muito para isso. Rafael, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Até ainda dentro desse assunto dos colegas, eu queria saber de você como é que você está recebendo, nesse momento, o carinho do torcedor vascaíno, que com certeza, através desse trabalho de poucos dias, o próximo jogo teremos aqui um público bem diferente em São Januário, graças ao resultado de hoje. Como é que você recebe esse carinho, até de torcedores pedindo que você seja efetivado? Fico muito feliz, é realmente muito satisfatório, assim. Fico muito feliz porque a paixão do torcedor é a paixão que eu tenho de ver o time jogar ali, né? Então eu acho que a torcida é muito o termômetro de tudo que está acontecendo dentro de campo, né? E a torcida do Vasco é completamente apaixonada pela equipe. Então fico feliz porque se ela está valorizando é porque a gente demonstrou dentro de campo, né? Um jogo que eu acredito, que é um jogo de jogar com a bola, de propor o jogo, de ser agressivo para marcar, de ter coragem para jogar, de jogar no limite do erro. E fico muito feliz porque foi tudo que aconteceu no jogo hoje. Fico feliz de potencializar a qualidade dos jogadores que a gente tem, potencializar os atletas da base que estão fazendo um grande trabalho. Todas as categorias de base do Vasco estão toda hora chegando ali nas fases finais, né, nos mata-matas ali dos campeonatos. Rodrigo Dias, que é o gerente da base, fazendo um grande trabalho. E isso é o reflexo. A torcida elogiar é o reflexo de tudo que a gente está fazendo. Então fico muito feliz. Obrigado, Rafa.